Apita o árbitro, começando mais um episódio do Zona Mista. Mas hoje, para falar de Campeonato Brasileiro ainda, hoje vamos fazer uma recapitulação dos times do Campeonato Brasileiro, como foram o desempenho dos jogadores, dos treinadores, né, no time por um todo, das expectativas que foram criadas e a realidade. Então vamos falar de recap do Campeonato Brasileiro. Tipo, vídeo, eu mesmo me interrompo e me corrijo. Explicando a ausência do Matheus no dia de hoje, ele tá trabalhando, por incrível que pareça. Mas ele tá nos corres aí, tá resolvendo umas fitas, aí não deu pra ele ação. Mas está eternamente em nossos corações. Aquele abraço, Matheus, que eu sei que você tá assistindo. E é isso. A gente espera que ele esteja assistindo, E né? pelo menos ele. Trabalhar. A ideia aqui é fazer uma recapitulação do que foi o campeonato, por isso o nome recap. E uma avaliação, né, também. Uma avaliação, o que a gente achou, o que a gente pode falar de tal time. A gente vai passar aqui, primeiramente, falar do G6, depois falar do pessoal que ficou ali no meio da tabela, e depois falar do pessoal que ficou naquela zona do perigo e, consequentemente, dos times que caíram para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É isso? É isso. E aí, você quer começar falando do seu campeão Palmeiras? Vamos começar com o Palmeiras, né, cara? Assim, o Palmeiras mostrou mais uma vez, mais um capítulo, né, da hegemonia Abel Ferreira, que não acaba mais. Não, cara. Mas eu acho que o principal ponto que o Palmeiras foi campeão é a consistência. E não só o trabalho deste ano que fez a diferença no título. O trabalho de todos os anos, a consistência construída pelo Abel e o elenco que foi formado, né? A gente fala que um elenco não são só 11 jogadores. O elenco tem toda aquela formação, aquele entrosamento ali. E foi isso que fez a diferença para o Palmeiras ser campeão. Num campeonato que ninguém, vamos dizer, queria ser campeão, papou o time mais consistente. É um pouco o que você falou, entra na questão da mentalidade, né, que já é criada dentro do clube, de ser muito vitorioso e tudo mais. É até um campeonato que em determinado momento ninguém dava muita coisa ali pelo time e acabou que teve também uma crescente na hora certa, não perdeu os jogos, que poderia mudar toda a história do campeonato, então levou o seu título para casa. Não tem como não falar que não foi merecidamente, assim, fica aquela questão de pô, mas também não sei o que, do Botafogo não sei o que, mas os caras chegou e ganhou, velho. Os caras têm mérito, estavam perdendo pro Botafogo de 3-0 fora de casa. Então, não é qualquer time que faz o que o Palmeiras fez. Legal que eu tô falando a mesma coisa que o Abel falou na entrevista e foi criticado falando porque o Grêmio na outra semana fez e já tinha acontecido outras vezes também com o próprio Botafogo dentro de casa. Mas naquele cenário ali, o Grêmio fazer o que fez com o Botafogo é muito mais fácil. Primeiro, o jogo foi em São Januário. Segundo, o Botafogo já estava traumatizado. O Palmeiras estava tomando 3-0 no intervalo, engenhou uma festa maluca e os caras viraram, mano. Não tem como falar que não foi mérito. Que foi qualquer coisa. O Palmeiras ganharam, mano. Ganharam, tiveram o mérito de crescer na hora certa, cresceram, levaram o título. Um time muito seguro, principalmente quando se fala defensivamente, um campeonato muito bom, tanto do Everton quanto do Mike, do Murilo, Piquerez, Gustavo Gomes, desse talvez tenha ficado um pouco abaixo, mas nada que colocasse ele em um ano ruim, mas um sistema defensivo forte, um meio-campo com o Zé Rafael sendo muito subestimado, um grandíssimo volante. Um meio-campo que durante muito tempo da temporada foi criticado. O Palmeiras foi criticado ao longo de toda a temporada pelo seu torcedor, porque não contratou. E não contratou e foi campeão mesmo assim. Né? Agora ninguém mais fala do Avião, mas o Avião foi campeão brasileiro. E um ataque que você tem uma aberração geracional que mudou a história do campeonato, cara. A verdade é essa. Um menino de 17 anos recebeu a bola no meio de campo, fez o gol e mudou a história do campeonato. É isso. Não tem o que falar. E o Hendrick, já vamos falar dele, que assim, é uma aberração quando a gente fala de que um menino de 18 anos botou o campeonato 17. no bolso. 17 anos botou o campeonato no bolso. Decidiu o campeonato. Ele decidiu, Foi cara. ele que decidiu o campeonato, não tem o que falar que não foi, porque ele fez gols muito importantes. Muito importantes. 17 anos, cara. E algo que eu queria falar do Palmeiras, que quando a gente fala da questão do mérito, o Palmeiras foi ganhando seus jogos, por mais que o Botafogo esteja lá
com sobra, ele tava ganhando seus joguinhos. Não adianta nada o do Botafogo perder, o Palmeiras não ganhar, velho. Não adianta. Foi lá e ganhou. Ganhou. E o Endrick decidiu. Decidiu, foi primordial. E foi justamente, ele cresceu na época que foi pós-eliminação da Libertadores pro Boca Juniors, em que muitos falaram que ele deveria ter jogado mais. Que ele quase decidiu o jogo contra o Boca, inclusive. Sim, fez um alvoroço lá no Boca Juniors. Quase que ele... Pô, a gente poderia estar falando aqui do ano do Palmeiras, campeão brasileiro da Libertadores, por conta de um menino de 17 anos. Mas contra o Boca não rolou e tudo mais, né? Paciência, mas no brasileiro aconteceu, não tenho o que falar, é torcer para esses próximos 6 meses passarem com muita velocidade e ele ir embora logo do Palmeiras. Espero que... Mas enfim, parabéns aí pro Palmeiras pelo seu 8º título brasileiro. Sim, 8º título brasileiro. Brincadeiras à parte, mas parabéns aí, Palmeiras. Nos vemos na Supercopa do Brasil e... Passando já para o Grêmio, segundo colocado, para a surpresa de muitos, inclusive para mim. Perfeito, mas só apontando aqui que eu dei notas para alguns clubes. O Palmeiras eu deixei com uma nota 8. Poderia ser maior se o Palmeiras tivesse feito um campeonato mais homogêneo, pode-se dizer assim, se tivesse se colocado como candidato desde o início, que não aconteceu muito bem, mas nota 8, que é um excelente campeonato, a melhor nota do Brasileirão, obviamente. Então tá aí, parabéns Palmeiras. E o Grêmio, eu já abro aqui com 7,0, graças a Luis Soares exclusivamente. A gente sabe que uma andorinha só não faz verão, mas o Soares não é uma andorinha. Ele é um gavião. Não, ele não é Corinthians, não. É verdade. Mas ele é uma águia. Ele é uma besta enjaulada, é isso, irmão. Ele acabou com o campeonato. Ele é A gente fez aqui no Zona Mista a seleção dos melhores jogadores da última geração. Na verdade, que a gente viu, né? Aí eu fiz uma brincadeira lá, choquei todo mundo, coloquei o Haaland no meu ataque, mas o Soares é o melhor centroavante da última geração, velho. Tem que fazer, irmão. No quesito centroavante, depois de Ronaldo Fenômeno, quem dominou foi o Luis Soares, irmão. O cara foi artilheiro e melhor jogador na Holanda, na Inglaterra, na Espanha, no Brasil. Todo lugar que ele foi, jogou e foi melhor. Foi. E ele, assim, ele ter contribuído com 50% dos pontos diretamente. Pô, se não fosse o Grêmio tinha caído, filho. E eu falo mesmo, pra mim a nota é maior ainda. Do Grêmio vai pra uns 8, assim, por conta do Soares. Foi surpreendente também. Tá falando do Grêmio segundo colocado, galera. Segundo colocado. E assim, todo o mérito pro Grêmio ter contratado o Luis Soares. Porque assim, não dá pra gente esculachar e falar, mas foi só jogador. Os caras contrataram o cara, mano. O Grêmio falou que contratou o malandro, tem mérito. Tem mérito. Mas o cara tá indo brincar de jogar bola com o Messi, lá em Miami. Ele vai lá pro Inter Miami mesmo, né? Vai lá curtir a vida, jogar com seu amigo. Vai ser uma coisa linda, cara. Vai ser bonito. Combinado de aposentar junto, né? Que bonito. E a amizade é linda. Enquanto isso, o Neymar Júnior virou uma super... Voltando falando do Grêmio, cara, vamos lá. O Grêmio, que foi muito bem no ataque, por conta do Luis Soares. Foi muito bem. Fazendo gol e dando muitas assistências. Exatamente. Mas, por outro lado, foi bem mal na defesa. A defesa é fraca. E foi por motivos... E a torcida critica muito. O goleiro é fraco. A zaga é um pouco lenta e velha. Vive um pouco do que é parecido com o Corinthians, com o Kahneman e Jeromel. Jeromel quase atuou essa temporada, mas não, o Kahneman... Bruno Alves e Kahneman. Mas o Kahneman prejudicou bastante. O Cano prejudicou bastante o time do Grêmio. Aí tem os laterais, que pra mim são laterais medíocres, medianos, quer dizer. Medíocre é mediano, pra quem não sabe, né? Medíocre é mediano. E com o João Pedro, que não é jogador do nível do Grêmio, assim, pra ficar em segundo. Assim, são nomes que dentro do elenco você fala, ok, mas se juntar todo o sistema defensivo como um conjunto, você fala, é fraco. É fraco. Pra segundo colocado é fraco. É muito fraco. Foi pior. O Grêmio, se eu não me engano, teve a quarta pior defesa do campeonato, né? Horrorosa. E 2024 tá aí batendo na porta e eu quero ver como que esse Grêmio vai se movimentar. Sim. Porque foi embora. O Salvador foi com Deus. Assim, tem futuro, porque a gente tem que destacar. O Renato Gaúcho pegou o time na Série B e colocou em segundo lugar. Teve o Soares? Teve, mas existe algo ali. Existe um trabalho. Existe algo ali. Todo um trabalho ali. Então você tem uma base para você trabalhar para o ano que vem, mas aí a gente precisa ver movimentações da diretoria e tal, ouvir dizer que o Griezmann tá chegando. Então, como que vai ser? Mas aí tá aí, o Grêmio eu acho que fica assim, como que vai ser 2024? Vai estar na Libertadores, né? Um time muito tradicional em competições sul-americanas, é bacana, é bonito, torcida completamente apaixonada, maluca. Defesa segue fraca, vamos ver como que eles vão se reforçar.
E é isso, méritos a Luiz Soares, foi maravilhosa a experiência do Soares, cara. Atlético Mineiro, cara. Galo, mano. O Atlético Mineiro, que a gente já esperava ele ficar em terceiro por ali, antes do campeonato. Mas não da forma que ficou. Durante o campeonato, bem mal. Principalmente o primeiro turno, algo bem catastrófico. 10 jogos ali. sem ganhar. 10 jogos sem ganhar. 10 jogos com derrota, se não me engano. Não, foi 10 jogos sem ganhar. Sem ganhar? É. 10 jogos ali. O Filipão chegou agora no segundo turno, acertou o time de uma maneira mais reativa, né? Do jeito Filipão de ser. E acertou assim. O Filipão ele pegou essa leva de 10 jogos. Pegou. Mas voltando aqui, pouco se comenta com. A gente tava aqui elogiando o Palmeiras, falando que por alguns detalhes o Palmeiras poderia até chegar na final de Libertadores da América e ser campeão, mas o Galo quase eliminou o Palmeiras dentro do Allianz, hein? Quase. Por poucos detalhes também. Por centímetros ali ia colocar um fogo no jogo, velho. Então, vale se destacar uma arrancada do meio pro fim do segundo turno excelente. Excelente. Mérito do Filipão. A defesa, saúde. A defesa, uma das melhores do campeonato. O sistema funcionou muito bem. A primeira foi o Palmeiras. Não. Ele defende a primeira. Não. A primeira do Palmeiras. Opa, vou puxar o VAR aqui, ó, minha rapaziada. Que aí eu vou ver. É mesmo, velho. A fita aí. Calma aí, classificação. 33, 32. Aê. Não mostra não, filho. Tô aqui, 32. Mano, 32. Melhor que a do Palmeiras. Então, melhor defesa do campeonato, a dupla mineira, cara. Dupla mineira, cara. E pra fechar... Destaque pra dupla, né? Hulk Paulinho, tem que falar. Paulinho foi um achado, né? Sim. Eu acho que foi uma aposta muito bem acertada da diretoria do Atlético. Foi formar essa dupla. Não é ter 2 jogadores, é formar essa dupla. Que eles dialoguem, que funcione, Isso. que tenha uma química. O Hulk Paulinho não tem nem o que falar. Um foi artilheiro do campeonato, o outro figurou em algumas seleções do campeonato, inclusive. A nossa participou muito, seja fazendo gol, seja dando assistências. E além de falar disso tudo, 2024 chega para o torcedor do Galo Mineiro pensando assim, opa, dá pra bagunçar aqui, hein? Dá pra fazer um negócio, mas aí vai entrar em questões se vai se desfazer de algum jogador, se o Hulk vai ficar, quem que vai chegar, quem que não vai, como que esse elenco vai funcionar no ano que vem, porque a gente tem que pensar também que funcionou bem nesse fim de campeonato, mas para o ano que vem as equipes já vão vir com entendimento maior sobre o time, né? Do tipo, opa, é assim que eles estão funcionando. Então a gente pode usar esse tipo de mecanismo para tentar. Claro, para tentar. É bem claro de jogar. Não vou dizer. Eu não queria usar uma expressão do esportes, porque eu tô tentando puxar uma que tem o significado mais entendido, counterar, que seria minar as qualidades, as virtudes que o time tem. Porque você pegar, por exemplo, o jogo contra um dos últimos jogos do Galo contra o São Paulo no Mineirão, o Galo ganhou daquela forma mágica, com o gol do Paulinho nos últimos minutos do jogo. Um domínio, o Hulk dominou a bola nem quadrada, triangular, e deu o Paulinho fazer o gol. Mas em muitos momentos ali, o São Paulo perdeu muita chance de gol. Um time que não tava querendo nada com nada. Ou seja, foi um bom trabalho, fica ali o destaque negativo pro primeiro turno e início do segundo. Mas que tem virtudes, mas também tem seus defeitos. Então fica aí um 2024 com eles na Libertadores, já na fase de grupos, para se observar como vai se desenvolver e se o Hulk fica ou não. Pra mim, a nota 7. Nota 7. Muito bom o segundo turno, porque senão era menos. Quantos segundos? Obviamente. Agora a gente vai pra ele, porra. Mengudo. O Mengalvio. Cara, pra mim, o Flamengo deu sorte de contratar o Tite, senão seria pior. O Flamengo decepcionou no ano de 2023, né? Se o Flamengo não ganhou nada, né? Nada. Não ganhou nada. Literalmente nada. Mas o Tite trouxe a esperança de ser campeão ali, mas também decepcionou também em alguns jogos. Por exemplo, o 3x0 contra o Atlético, o 2x1 contra o Santos de virada. Entende? Então acaba que o Flamengo foi diferente do Palmeiras, por exemplo, que a gente falou. Não foi letal quando deveria ter sido letal. Porque a gente fala que o Flamengo não fez. O clube de regatas do Flamengo, já falei que foi uma decepção. Conseguiu a contratação do Tite, que é um baita nome, olho neles para 2024, mas em nenhum momento o clima no Flamengo ficou bom o ano inteiro, né? Mas isso é Flamengo, né? Isso é Flamengo. O único momento da história do Flamengo que o clima foi bom era quando o Zico tava lá e o segundo semestre de 2019. Porque o primeiro também foi muito bagunçado.
Com o Domenech e tal. Não, não, o Domenech é em 2020. Era Abel Braga, filho. Isso, o Domenech é 2020. Depois pós-Jesus. Mas é isso, o Flamengo o planejamento 2024 já está começando, isso é um bom sinal, acredito que já está bem encaminhado, só acertar algumas peças como lateral direito, até mesmo um zagueiro e um volante, acredito que é algo que o time está buscando. Fica aquele impasse do Gabigol, se vai renovar ou se vai vestir a grandiosíssima camisa do poderoso Timão. Eita! Tá aí. Soltou essa, hein? Gostaria de vê-lo, não nego, com a camisa do Corinthians. Mas é o que a gente tá falando. O time do Flamengo dispensa apresentações. Sim. Na mão de um treinador vitorioso como o Tite, vai dar muito trabalho em 2024. Diferente do que em 2023. Sim. E algo que pode fazer a diferença, vai ser o principal ponto dessa diferença de 2024 para 2023, é o planejamento que já está começando agora. Em 2022 tivemos um Flamengo com um técnico, demite, contrata outro técnico, contrata outro, aquela confusão no elenco, pra lá, e nada engatava pro Flamengo. Então acho que essa diferença, saber planejar agora vai ser crucial pro Flamengo para títulos ano que vem. Eu tô... Uma ressalva para Eric Pulgar, que jogador. Eu ia falar isso, que tipo assim, a notícia boa do ano do Flamengo é a dupla de volantes, Pulgar e Gerson, né? E Fabrício Bruno, que o Soares falou que foi o melhor jogador que ele enfrentou no Brasil. A Arrascaeta também, mas ficou chovendo molhado fora, não precisa falar. Mas é isso, decepção, volantes, Tite, 5,5 a nota do Flamengo. 5,5. 5,5. Conseguiu a vaga direta na Libertadores, mas nem tanto por mérito do Flamengo, mas Botafogo de futebol é regatas. Eu estou falando do time mesmo, esse time safado, sem vergonha do Botafogo, que protagonizou a maior aberração da história dos esportes. Nunca antes foi visto tamanha entregada proporcionada por uma equipe esportiva que fez, empatado com o Corinthians, o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos. Foi empatado ou inferior? Se eu não me engano, foi empatado. Empatado com o Corinthians. Um primeiro turno absurdo, maravilhoso. Não sei o que. A hora estava chegando. O Tiquinho Soares é soda. O Lucas Perry é o Manuel Neuer. O Adrielson Baresi. Tudo dando certo até que o Cristiano Ronaldo fez uma ligação e o português foi embora e o Botafogo mostrou aquilo que a gente já conhece dessa instituição nas últimas décadas, que é um clube medíocre para fracassado. Entregou uma vantagem de não sei quantos pontos, ficou os últimos 10 jogos do campeonato sem vencer e o time que era líder absoluto, favoritaço ao título, todo o campeonato acabado, vai jogar a pré-Libertadores da América de 2024. Isso é a maior. E não classifica. Não vai classificar, filho. O time é medíocre. Cara, e foi algo que a gente acabou de conversar. O Botafogo ano que vem, ele já perdeu Adrielson e Lucas Perry. Adrielson já foram embora. Não trouxe um treinador. Não tem treinador ainda. Não tem um treinador ainda. O de Plácido não vai ficar, que foi uma peça importante no primeiro turno. O time tá desmembrando sem ser campeão. A gente fala muito do time desmembrar sendo campeão, mas ele tá desmembrando sem ser campeão. Então é um time de meio de tabela, sendo bem otimista. Olhando o time agora, né? A gente vamos ver como é que o Textor vai agir no mercado. Porque vai entrar um dinheiro do próprio Textor. A gente já tava e tá se desmanchando porque já tava vendido, né? Vendeu no meio do ano pro próprio John Textor, né? Que bacana. E é surreal, não tem o que falar, surreal. É de dar pipocada, é de dar dó. Irmão, quem tem dó é piano. Os caras deram tiro pro Palmeiras, filho. Tá doido. Esse é o pior de tudo. É o pior de pra qualquer um. Porra, se o Bragantino é campeão, a gente já tá falando aqui. Pô, que campeonato sem vergonha, hein? Pô, mas a gente não ia pesar tanto o Botafogo. De tudo isso, a nota do Botafogo é 2,5. 3. E o aumento só um pouquinho em relação à expectativa do... Como é que fala? Da tabela. Exatamente. Se você chega no começo do ano com um documento assim pro Pedro Certeza, fala, Pedro Certeza, Trezas é foda. Chega no Pedro Certeza e fala, Pedro, chega aqui, meu querido. Assina aqui que o Botafogo vai terminar o campeonato na 5ª colocação, filho. Ele assinava na hora, porra. Já ia beber, nem ia assistir jogo, filho. Mas da forma como foi humilhante. Os caras largaram a mão, velho. Foi humilhante. Largaram a mão, o torcedor
Cara, assim, Exato. eu não tenho pena da instituição, eu tenho pena do torcedor que vai ficar traumatizado, vai ter um final de ano de bosta, vai ter lembrança, tá sendo zoado, tá sendo resgatado, print de comemoração, não sei o quê. É uma pena pros torcedores, mas é a instituição Botafogo de Futebol e Regatas, que já Botafogo foi guiou mais uma vez. Botafogo, que já foi grandiosa para a história do futebol brasileiro, com grandes contribuições como Didi, Nilton Santos, Garrincha, uma história linda, 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 mas que desde então é uma instituição medíocre para fracassada. Bragantino. Bragantino, grande surpresa da temporada foi o Bragantino. Quer dizer, Foi. grande a gente não pode dizer. Foi grande, sim. Mas, não falar maior, quer dizer. Não sei se foi a maior surpresa do campeonato, mas o Bragantino me surpreendeu bastante por conta do seu futebol e também por conta de suas peças. Não é um time repleto de estrelas, mas é um time que tá ali, fez um bom campeonato, brigou pelo título. A gente teve momentos que falava que quem iria roubar o título do Botafogo seria o Bragantino. Teve um momento no espaço-tempo ali que o Bragantino só dependia dele mesmo para ser campeão. Sim, sim. Vai mais uma vez para a Libertadores. Voltam para pré-Libertadores depois de um 2022 para esquecer, né? Um time que fez um bom 2021 com o Claudinho. Um 2022 para esquecer. Se recuperaram. Fizeram um planejamento muito bom, trazendo o Pedro do Caixinha. Para mim, o melhor técnico do campeonato. Fez um bom trabalho. Ativou algumas peças muito boas, como o Lucas Evangelista, o Juninho Capixaba, até mesmo recuperou o Léo Ortiz, que vinha de lesão. O Cleiton também deu uma recuperada muito boa. Para mim foi uma grande surpresa desse campeonato pelo Bragantino. Sim. Foi o Cleiton, Coloquei que era gol na sua seleção, que era muito criticado, mas que fez uma boa campanha. O Bragantino em si tem uma campanha ótima, mas por ter terminado em sexto, até meio assim, poderia ter sido mais. Mas para mim a nota para o Bragantino é de 7. 7,5 ali. 7? Eu vou no... Eu meti um 6,8, uma parada meio específica, mas próximo ao 7, né? É. O 7 ele é válido pro Se Bragantino. joga no Portal, ele é redonda. Já redonda, filho. Fez um bom campeonato, um time extremamente honesto, com um futebol interessante. Você tem vários destaques ali. O goleiro Cleiton, que já foi citado aqui, Lucas Evangelista, Eduardo Sacha, o treinador Pedro Caixinha, um dos melhores do campeonato. Então, uma excelente participação do Bragantino. Eu tô buscando aqui como que eles foram na Libertadores, que eles participaram. Ah, eu fui no ano errado, 2022, o seu Bagre. Ficaram em último colocado. Último? Estudiantes, Vélez, Nacional e Bragantino. Eles estavam na fase de grupos? Estavam. Ah, pô. Aí faz sentido. Ficar em último mesmo, mas tá bom. Então a gente abre aqui com o Fluminense campeão da América, o time que vai desafiar Pep Guardiola. E assim, não tem muito o que falar. Os caras estavam foco total em Copa, Libertadores, foram campeões, isso é maravilhoso. A torcida foi a loucura, um ano extremamente mágico, campeão carioca, vai jogar agora o Mundial. Que o mais importante nesse caso é a dignidade de tentar chegar na final, que alguns clubes recentemente não conseguiram. Então, por isso tudo, foi um campeonato que não correu risco nenhum, ficou sempre ali mais na parte de cima da tabela, mas tem bons jogos, né? Mas nunca brigou pelo título. Nota 6 pro Fluminense. Nota 6, fez o arroz com feijão, o foco era simples. Na Libertadores, quase não oscilou na tabela, ficou muito por conta ali. Eu acho que é isso. Trabalho tranquilo. Cap, o Furacão. O Furacão, eu tinha expectativa de brigar mais pela Libertadores, não brigou tanto, teve algumas oscilações, as Copas não viraram. Então eu coloco um pouco uma certa decepção no que eu esperava. Ficou um tempo sem o Vitor Roque também, isso tem que ser considerado, mas eu coloco ali um 5,5. Um 5,5 pelo que a gente viu do Atlético Paranaense nos últimos anos, né? Acho que ficou devendo bastante. Em um ano que eles não vão para Libertadores, é até inédito pra gente, né? Nos últimos anos aí. Carimbada na Libertadores. Vai bagunçar na Sul-Americana, hein? Vai bagunçar na Sul-Americana. Acho muito por conta dos treinadores sem saído, né? De toda a reformulação que teve lá, do Filipão saindo tal. Mas espero deles na Sul-Americana no ano que vem. Espero que voltem com força, até porque fizeram a grana agora com o Vitor Roque. O Vitor Roque, ele sai agora ou no meio do ano? Se não me engano, sai agora. E é uma perda grande. Vale destacar também no Furacão o goleiro Bento. Hein? O goleiro Bento. Fica de olho nele aí. Mas, igual eu falei, vamos ver como é que vai funcionar esse planejamento da questão de arrumar um elenco, né? De montar um elenco.
com o dinheiro do Vitor Roque. Uhum. Tem peças muito boas, tem o Canóbio, Uhum. tem até mesmo o Fernandinho, não sei se o Fernandinho vai continuar mais uma temporada, mas é uma peça importante. Tem o Bento, até mesmo o Thiago Heleno, veterano. Sou fã do zagueiro Thiago Heleno, hein? Eu gosto da mescla que o Atlético Paranaense faz com os seus jogadores jovens e velhos. E vamos ver como é que vai se planejar para o ano de 2024. Fico nessa também de 6,5 ali, 6. Perfeito. Eu vou no 5,5. Pode ser, 6. Né? É isso. Internacional de Porto Alegre. Inter foi um time que brigou e não brigou para não cair, né? Porque terminou em nono. É meio complicado falar com um time que ficou em nono, brigou para cair. Teve ali um desempenho bacana na Libertadores até pegar o Fluminense, né? Foi eliminado pelo campeão, pode-se dizer isso. Tirou o River naquele jogo maluco, entretenimento público, entretenimento puro, que ninguém perdeu a pênalti. Mas o Inter também poderia ter feito um campeonato melhor. O time, eu acho que teve mais cara, teve mais jeito. Quando chegou o Kudê, mas eu coloco uma nota 5 ali pro Inter, um famoso não fede nem cheira. O famoso não fede nem cheira, mas, igual você falou, se espera muito do Kudê. Pra mim, o Kudê foi a principal decepção do campeonato. Você se decepcionou com o Kudê de quem? Pra mim, o Kudê foi uma grande decepção do campeonato, tanto no Atlético quanto no Internacional. No Atlético, principalmente, porque o Kudê é um técnico que, ele se nivela por cima, né, quando a gente fala de Kudê, mas que teve um trabalho péssimo no Atlético. Péssimo é forte. Péssimo é forte, mas um trabalho ruim do que se esperava dele no Atlético. A gente esperava que ele fosse estar muito bem com o Atlético, até porque, por conta das contratações, por conta de todo o time do Atlético, a gente vê que é um elenco muito bom. No Internacional, é o que a gente falou, não fede nem cheira. Mas um ponto muito importante do Internacional é a baita temporada do Alan Patrick e também o grande achado que é o Rocher. Um goleiro de seleção uruguaia que estava dando sopa e o Inter foi lá e pegou. Enfim, nota 5 para o Internacional, que é a mesma nota para o Fortaleza, que de certa forma decepcionou. Você espera mais o Fortaleza, eu não imaginava. Fortaleza, que mais que o Inter, correu um certo risco ali, que no final conseguiu bons resultados e disparou. Mas o Fortaleza perdeu na final do Sul, estávamos na torcida. E um campeonato que se esperava mais, mas ao mesmo tempo também não ficou ali num desespero como ficou Santos, Vasco, Bahia. Então eu coloco um 5 também pro Fortaleza. Eu acho que o né, o luto foi bem, foi intenso, intenso, viveram esse luto realmente e que machucou o Fortaleza. Vai voltar pro Sul-Americana, tomara que ano que vem, né, com mais casca de Fortaleza, mais uma vez dando aula de planejamento. Mais uma vez o Vojvoda fazendo um trabalho interessantíssimo, não só no Brasileirão, mas no contexto geral que eu estou falando. Um trabalho interessantíssimo do Fortaleza. O 11º eu coloco ali no mesmo bolo de nota 5, mas eu vou dar um meio ponto a mais, porque foi campeão. São Paulo Futebol Clube eu coloco ali com 5,5, porque foi um time que no primeiro turno, quando não sonhava tanto com as Copas, teve ali uns momentos do tipo, vai brigar pro G6, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. O Rogério Ceni foi embora, chegou o Dorival, teve o foco maior nas Copas, tanto Sul-Americana quanto Copa do Brasil, só que Sul-Americana caiu um pouco mais cedo. Copa do Brasil foi campeão, fazendo uma campanha extremamente histórica, o primeiro título da história do clube desta competição. Se classificou para a Libertadores, né, por conta do título, e teve alguns momentos assim que ficou a 5, 6 pontos da zona e o pessoal falou, opa, olha, só que aí nunca de fato flertou com o rebaixamento, então eu coloco ali um 5,5. E também vale destacar que após o título da Copa do Brasil, obviamente você tem uma certa ressaca, e nessa ressaca do São Paulo eles perderam o Calheri, o Rodrigo Nestor, o Lucas ficou fora 3 semanas, o Ramos toda semana tinha uma lesão nova, então o time que seria o ideal pós-Copa do Brasil não jogou. O time que foi campeão do Brasil não jogou no Brasileiro depois. Na verdade, não, mentira. Jogou contra o Corinthians. Acho que foi um dos únicos jogos no Morumbi e ganhou. Mas depois disso, o Nestor teve uma lesão, já não voltou mais. O Calheri ficou um pouquinho a mais porque ele tá lesionado desde sei lá quando. Aí foi fazer a cirurgia. Mas enfim, nota 5,5. A situação do São Paulo é complicada e o campeonato
ruim no Campeonato Brasileiro, eu achei. Um dos piores visitantes, né? Um dos melhores mandantes, um dos piores visitantes. Ganhou um jogo fora de casa e do campeonato, mas que mascarou muito o título da Copa do Brasil. Se não tivesse ganhado o título da Copa do Brasil, seria uma temporada bem ruim, bem abaixo do São Paulo. Seria uma aberração. Sim, mas a gente tá falando do recap do Campeonato Brasileiro. Né? Mas aí é isso que fica. O São Paulo deu sorte não. Deu mérito foda. Do Campeonato da Copa do Brasil, que deixou o ambiente mais leve e que não em nenhum momento flertou com a zona de rebaixamento, né? Mas é o que eu falo, né? O Sino Futebol. Cuiabá 7,5. O campeonato do Cuiabá foi espetacular. Muito bom o campeonato do Cuiabá. Eu não muito por conta superando expectativas. Superando expectativas. Em nenhum momento flertou com a zona de rebaixamento. Em nenhum momento flertou. No começo do campeonato teve uma troca ali de técnico para nunca mais trocar. O Davis é um personagem maravilhoso, ajudou muito o time, muito bom jogador. Nunca caiu quando disputou a Série A, nunca caiu. Não brigou lá embaixo e o destaque é o treinador Antônio Oliveira, o ano dos portugueses no Brasil. Mais um português que deu certo aqui no Brasil. Antônio Oliveira está de parabéns pelo trabalho do Democrata. Pelo trabalho com o Cuiabá. Um trabalho interessantíssimo. Por mais que teve aquela troca de técnicos ali, igual você citou, mas foi bem no início. Então, praticamente, o campeonato todo o Antônio Oliveira fez com o clube. Um campeonato bem dentro de casa. Teve um 3-0 contra o Flamengo, teve um 3-0 contra o Fluminense, se eu não me engano. Foi um campeonato interessantíssimo pro Cuiabá. Vamos ver como é que vai ser esse investimento e planejamento para 2024. A gente ainda coloca o Cuiabá brigando para não cair em 2024. É verdade, muita gente coloca isso. Mas vamos ver como é que funciona o planejamento. Não dá para duvidar dos caras. Vamos abrir aqui a zona da degola, a zona da confusão. Vamos abrir aqui com o Sport Clube Corinthians Paulista, que é o seguinte. O Corinthians começou o campeonato, vamos falar a verdade, que a expectativa é de G6. Era o que falava, a gente, não sei se a gente deu essa opinião aqui, mas a expectativa do Corinthians era G6. Claramente. E passou longe. A gente passou um pouco longe, os veteranos não foram bem, as contratações não se desenvolveram tanto, perderam o Loirinho para a Arábia. E ainda você tem ali algumas decisões administrativas questionáveis ao longo do ano, entre elas contratação de treinadores, que minaram ainda mais o time. Conseguiu até ir avançando nas Copas. Sul-Americana avançou algumas fases. Copa do Brasil foi semifinalista. Sul-Americana também. Sul-Americana também. Por pouco não bate uma final. Sonhou mais com a final da Copa do Brasil do que com a Sul-Americana em tese, porque contra o Fortaleza a volta não teve a menor chance. Sim, claramente. E o que dá pra falar é isso, a expectativa era de G6, ficou lá embaixo, dos veteranos maus, contratações que não se desenvolveram tanto, e a direção do clube, pra mim, se tivesse que destacar o maior vilão da temporada do Corinthians, tá na direção. Claramente, por causa que, acho que sonhando até com o G4, muito por conta do final do campeonato, né? A gente foi pra Libertadores, falando de 2022, né, galera? Vice-campeão da Copa do Brasil. Perdeu nos pênaltis. Com o treinador que a gente ia pra 2023. A sogra não deixou. A sogra dele não deixou ele ir pra 2023 com o Corinthians. Mas deixou com o Flamengo. Aí você tem um elenco caro, um elenco experiente até então, mas a gente viu que é um elenco velho, um elenco que não precisa mais ficar no Corinthians. Tanto que tivemos baixas aí, não só dos mais velhos, mas também dos mais novos, por exemplo, o Fausto Vera, que era talvez um dos melhores volantes no último ano, e quem esperava muito dele foi muito mal. Teve também a questão da contratação do Matias Rojas para substituir o Roger Guedes. Até mesmo a saída do Roger Guedes foi um ponto que pesou muito para a derrocada do Corinthians durante o ano. Também a principal decepção da temporada, o Yuri Alberto, que a gente trocaram o Yuri Alberto do ano passado para esse ano, que não tem outra explicação. Então eu acho que é isso. Foi uma mescla, como o Joninha falou, de decisões ruins da direção e também de um elenco bem incompetente, né? Um elenco que não se mostrou, assim, seu real futebol, que vai para 2023 fazendo uma limpeza, vai para 2024 fazendo uma limpeza, não é? Matias Rojas, 15 jogos, 15 partidas, média de um jogo por partida. Não dá nem pra fazer essa piada porque ele deu uma assistência por completo. Então ele teve participação em gol. Mas Romero é pauleiro. Vamos lá. O Romero jogou muita bola, isso tem que ser destacado. No momento que o time precisou, ele foi lá, deu a cara,
e resolveu. Isso se espera de um veterano que tem identificação com o clube. Sim, claramente. Então, considerando tudo isso, eu dou uma nota 4 pro Corinthians. Cruzeiro! Primeiramente, queria chegar aqui e já falar. O Pepa é inocente. Primeiro ponto, o Pepa ele é inocente. Injustiçado, não era pra ter sido demitido, foi demitido e o clube brigou em um lugar que não era pra ter brigado se o Pepa tivesse ficado. Era pro Cruzeiro ter feito um campeonato tipo do Cuiabá se o Pepa ficasse, pra não dizer até melhor. Porque os times que estão ali na emboleira se envolverem em outras coisas ali, deram prioridade aqui, eles boas fases assim, o Cruzeiro poderia ter caído ali no sétimo, filho. Poderia. Poderia. Quem tá falando A diferença do Caleta, 3 pontos, filho. O Cruzeiro, no geral, deve ter ficado o quê? 6, 7 pontos de diferença? Vê aí pra gente. Ficou 9 pontos do Atlético Paranaense. Aí, irmão, 9 pontos, você fala, tipo assim, claro que 9 pontos você não tira em uma rodada, mas em um turno, você corre atrás, filhão. Mas, enfim, queria falar isso primeiramente. Free Pepa, você é inocente. Segundo, pior ataque do Brasil. Mais um motivo que o Pepa é inocente. Mais uma decepção, né? O ataque do Cruzeiro. É a melhor defesa, mas é o melhor ataque. É a melhor defesa, mas é o pior ataque. Então fica difícil jogar futebol assim. Né? Uma decepção. Tentaram com o Gilberto, Henrique Dourado, o Rodrigues, tentaram com todo mundo. Só faltou vir aqui chamar o Vitinho pra jogar lá. Né? Tinha dado certo. Teria dado certo. Porra, Libertadores não acerta. Mas... um ataque muito fraco, uma administração também muito confusa. Trouxeram o Zé Ricardo, que eu já achei um erro. Depois mandaram embora. Deixaram o Paulo Autori, que não é treinador, mas tá no projeto. Uma bagunça do caramba. E por isso que passou um certo drama ali, mas depois conseguiu bons resultados e deu uma distanciada. Eu até fiz uma Vou pôr nota 6. barra aqui. Nossa, você tá de boa, hein? Eu coloquei um merecia cair, barra não merecia cair. Pelo primeiro turno, não merecia. Tava tranquilo. Mas pelas cagadas que fizeram no segundo turno, juntando ao fato do que aconteceu em Curitiba, naquela porradaria lá, você vê que fala, pô, esse é um time que vai cair. Mas não caiu, ficou zona, mas conseguiu bons resultados, ganhou do Goiás, aquele jogo espírita, empatou com o Botafogo fora de casa, que foi um bom resultado também, empatou com o Vasco, para nesse caso, então foi se desenvolvendo ali e não. Chegou na última rodada com chance de ser rebaixado. Eu dou uma nota 4,4. Vamos pro Vasco agora, né? O gigante da colina, que eu falei que não iria cair e não caiu. O Vasco não cai, apesar do primeiro turno patético. Primeiro turno patético. Segundo turno muito bom, trouxe contratações interessantes. O que é o destaque do time? O Ramon Dias, bom trabalho. Um bom trabalho do Ramon Dias. Até nisso foi uma merda o ano pro Botafogo, né, cara? O Ramon Dias que era cogitado. Problema. Não, mas o Ramon Dias foi técnico do Botafogo e teve que sair por conta de... Teve que sair, mas o trabalho do Ramon Dias que fez no Botafogo tinha uma certa expectativa que nunca atingiu. Aí o cara vem pro Vasco e salva o clube do rebaixamento. Novar a barrar. Tá aí. Mas aí o Vasco, vamos ver como é que vai funcionar a questão do planejamento da 77 para o ano que vem. Já demitiram o Paulo Brax? Com razão, mas ainda é um clube que você vê flertando com o rebaixamento ano que vem. Você não vê o Vasco da Gama brigando por uma Libertadores, como a gente espera do todo-poderoso Vasco, mas vamos ver como vai ser esse planejamento. Tem dinheiro para injetar ou não tem? Precisa de planejamento, tem um bom treinador, já tem um treinador para o ano 2020 de mudanças, e vamos ver como é que vai essa nova fase do Vasco. Pode surpreender, tem camisa e a camisa pesa para isso às vezes. No turno bom e as contratações medianas que mudaram tudo. Ramon Dias, Veguete e o Paulinho. Paula jogaram bola. O Peck teve bons momentos no ano, principalmente quando ele vinha do banco. E opa, deu um visil aqui. Fala do Vasco. Fala do Vasco gigantesco. É um gigantesco. E fica a expectativa para ver como será o desempenho de Drimito Bahia no ano que vem. Bahia, cara, tá aí. Muitos tentaram criticar Rogério Ceni, mas não conseguiram. Cara, é o seguinte, vamos começar. O Bahia é o time mais cabaço do brasileiro. Uma temporada, um segundo turno ali, que não era pra ele brigar pra não cair. Não era, mas fez tanta cagada, chega o Rogério Ceni e fala, não vai. Ganha do Corinthians de 5-1, tem uma sequência de jogos tranquila e conseguiu se complicar. Perdendo os mais fáceis e ganhando o mais difícil. É impressionante isso, cara. Pegaram o São Paulo brigando por absolutamente nada, fora de casa. Não ganhou um jogo, não tinha ganhado um jogo. Não tinha. Ganhou Bahia. Jogar contra o rebaixado América Mineiro. Perdeu perdendo gol pra cacete, filho.
pra cacete. O senhor Ademir tá de brincadeira. Enfrentar um time que é campeão, segunda colocação, não sei o que, ganha de 4-1. Pô, ô Bahia. Tá de sacanagem, cara. O Uri tá indignado ali, o Santista. Nossa, o Santista tá indignado aqui, cara. Indignado aqui, mano, mas é isso. Mas tem um elenco interessante. Sim, por causa disso foi até uma decepção, né? Foi até uma decepção. Mas traz uma esperança pro torcedor do Bahia para ano que vem. Pro ano que vem. Como é que vai ser esse planejamento do Grupo City? Mais uma SAF. Por conta do homem, do queridíssimo Rogério Ceni. O incaível Rogério Ceni, que em alguns momentos eu achei que ia dessa pra melhor, mas não foi, porque ele é gigantesco. Inclusive, pai, peço desculpas por duvidar de você. Que vá dessa pra melhor. Todo o drama do torcedor santista. Todo o drama. E aqui é o seguinte, meus pêsames. Eu dei esculachada no Botafogo, mas o que eu vou fazer com vocês aqui é histórico. É o seguinte, rapaziada. O Santos Futebol Clube, ele tinha que estar lá no regulamento, tinha que estar lá na... Como que eu posso falar? Como é que é o nome daquele documento interno lá do clube? Regimento? Deve ser no regimento da instituição Santos Futebol Clube. Tinha que estar escrito lá. Este clube é proibido de ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Tinha que ser proibido de cair. Não tem como o Santos cair, gente. Não tem como. A gente está falando do time do rei do futebol. Revelou o rei para o mundo, ganhou absolutamente de tudo, fez história, um dos maiores campeões nacionais, tricampeão da Libertadores, bicampeão mundial, os caralho de asa, filho, os caralho de asa. Mas você fala, porra, mas aí você tá puxando muito passado, as coisas mudam, não sei o que. Mesmo assim, não tem como o Santos cair. O Santos é um dos clubes que mais revela prospectos no Brasil e vende por uma bolada, filho. Uma bolada. Se você fizer um mínimo de organização, você fica em 13º colocado do Campeonato Brasileiro. Você vendeu o Neymar, você vendeu o Rodrigo, vai vender o Marcos Leonardo e um monte de outros nomes que não vingaram tanto na Europa, mas que entrou dinheiro no cofre do Santos e que virou nada. Virou uma Série B para o clube que tinha que ser proibido institucionalmente de ser rebaixado. Para o Santos cair, você tem que fazer muita força, meu irmão. Mas é muita força mesmo. E fizeram. Os últimos anos do Santos é foda. Os últimos anos do Santos é uma parada assim, medíocre. Você pega os campeonatos paulistas, são uns 3 anos brigando para não cair no Paulista, sem ir para fase de grupos. Aí, sem ir para fase de grupos é foda. Sem ir pro mata-mata. E aí você vê no Brasileiro, uma hora você consegue, cara. Você é tão incompetente, você faz tanto esforço que você consegue o resultado. E tá aí o resultado. O Santos foi rebaixado do Campeonato Brasileiro em um cenário que era praticamente impossível, uma bagunça institucional, e o clube que mais fez força para cair nesse campeonato, tanto que conseguiu, que começou muito mal, teve um momento ali que parece que se reabilitou, tomou um 7-1, Internacional, não foi nem que tomou um 7-1 do time que ficou lá no topo, tomou, sei lá, do Palmeiras, do Flamengo, não, tomou do Internacional, que ficou no meio da tabela. E além de todos os casos que a gente viu, o presidente agora parece que sumiu, não tá pagando jogador, o Marcos Leonardo se embebedou antes de jogo, não sei o que, ou seja, uma completa várzea, e mereceu ser rebaixado do Brasileiro. E vai ter que revelar mais gente pra suprir financeiro. Primeiramente, caiu. E vai revelar. Caiu com o time com a maior folha salarial da história do Santos. Conseguiu esse feito. Conseguiram esse feito. Não vai para a Copa do Brasil ano que vem. Não vai para a Copa do Brasil, só vai jogar Série B e Paulista e já adiantou 90% das receitas do Paulistão. O Santos está fudido, filho. O Santos está lascado. Para ele subir ano que vem, vai ser pelo tamanho da camisa. Vai ser pela camisa e pela molecada, porque quando chega uma hora dessa, quem salva é a base. Sempre foi assim, sempre vai ser, principalmente no caso do Santos, que assim, tentaram, conseguiram, diminuíram um dos maiores clubes da história do futebol a uma Série B, mas assim, em algum momento a gente sabe que vai voltar. Vai voltar, vai ter novamente momentos de glórias, o Uri pode ficar mais aliviado, seu time não vai virar a Portuguesa. Cara, é um momento tenso. Dito tudo isso, nota 0 para o Santos. Nota 0 para o Santos, que fez força para cair. E vamos falar Goiás, Curitiba e América. Cara, o Goiás é um time ruim, desde o começo do campeonato não tinha a menor expectativa, caiu, vai com Deus, deve voltar, nota 3. É um time, o elenco também
Não é lá aquelas coisas, já esperava. Não tinha ninguém ali que você fala, pô, esse cara pode salvar o Goiás. Um trabalho ali bem medíocre da diretoria. Os treinadores também nada fizeram pra tentar mudar a forma do Goiás jogar. E é isso. Coritiba, cara. Coritiba, aleatório, cara. Eu Bem co- estranho esse Coritiba. Olha, filho. Aleatório. Aleatório, o Slimani, o Samara lá, o Samara, por que que você me traz? Samares, Gessé Rodrigues, uma bagunça, o time também é ruim, nunca deu certo, ficou o campeonato inteiro na zona de abaixamento, ficou muito tempo como lanterna, time vitamina D, não faz mais ninguém, caiu, vai com Deus e um dia volta. 2,5. Slimani, cara, mostrou por que ele é o principal artilheiro da seleção da Argélia. E mostrou que o Andorinha só não faz verão. Andorinha só não vai verão. De olho em clubes aí. Vasco. Cruzeiro, talvez, pô. Cruzeiro não tem pior ataque do campeonato? Resolve Cruzeiro, o problema, filho. O cara sabe fazer gol e sabe fazer gol contra o Atlético. Pronto. Já tá aí. Você quer mais o quê, filho? Já tá aí. Um bom nome pro Cruzeiro. Barato, de peso e qualidade. A melhor oportunidade de mercado. Tá aí. América Mineiro. O melhor dos piores. O América é um incógnita nesse campeonato. Jogava bem. Tem um elenco interessante. Figurou ali na Sul-Americana. Foi até bem na Copa do Brasil. Foi até as quartas da Copa do Brasil. Não, Foi foi. nas quartas. E Foi Sul-Americana também. Sim. E É verdade, teve aquele jogo nos pênaltis. foi eliminado nos pênaltis pro Corinthians. Um time que tem um elenco interessante para um time que caiu, né? Eu acho que pelos nomes do elenco não precisava cair. Porra, você tem Juan Casares e Martim Benítez no seu meio campo. Pô, Benítez que jogou bola, hein? Triani, você tem Renato Kaiser, Mastriano é um Aloysio Boi Bandido, Juninho, Mastriano. Lucas Cal, uma pá de jogadores, Maidana, Pioli. Cavicchioli. Então, assim, o Mancini, que tinha um trabalho muito bom, acabou sendo demitido. Veio o Fabian Bustos, fez aquele campeonato ali, né? Eu achei que ia dar certo. E foi nesses momentos até que o time jogava e perdia. Jogava, nadou e morreu na praia. Morreu Essa é a verdade na com a praia. América. Mas aí, o Mastriano é outro nome aí pra quem tá precisando de gente pra fazer gol. Inclusive, o São Paulo tá até de olho pra ser reserva do Calhar. Benítez. Eu defendo o Martim Benítez. O problema do Benítez é que ele não fica em campo. Né? Mas quando ele tá em campo, ele é gênio. Assim, ele não é o cara mais intenso, mas ele é gênio. Ele é gênio. Gênio. Juan Cara, Casares. Não tem Se você dá Juan Casares e Martim Benítez, só precisa de um cara grosso pra fazer gol. Você colocar uma porta lá. Mas estamos falando disso. Se isso fosse em 2020, né? 2019. É, tal. 2018. Hoje, E o então, Emmanuel Martinez, o volante argentino, também teve um Muito campeonato bom, ali não. de certo Muito bom. destaque. Tá sendo figurado ali em alguns clubes já de Série A, estão procurando. Dito tudo isso, parabéns, América. Vocês foram o último colocado, nota 2 pra vocês. Falamos demais aqui hoje, Falamos fizemos um recap muito a gente grande. se exaltou. Mas é isso, deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixe seu like, contribua com a gente para nosso crescimento. É isso, cara. E acompanhe o Zona Mista nas redes sociais. Então é isso. Apita o árbitro, encerra mais um vídeo do Zona Mista. Um abraço. Botafogo é bairro. Botafogo é bairro.